Saudações a si que nos acompanha da nossa TV A Mais. Hoje, sábado 3 de junho, estamos aqui com o nosso repórter da TV A Mais, Luther Tomás. Olá, Luther. Olá, muito boa tarde também a todos os rádios ouvintes que nesse momento se conectaram a este grande programa. Bem, Luther, sabendo que tu foste para a Cabinda, como é que foi então a viagem de lá para cá? A viagem para a Cabinda foi brutal, na verdade, por nunca tiver ido a Cabinda e por ser a primeira vez foi uma experiência inédita. Então como é que foi então andar de barco uma longa viagem, né? De Luanda até no Sonho fomos de Macon, do Sonho até Cabinda fomos de catamarã. Foi uma experiência boa, embora nunca vivido, muita gente que lá esteve teve enjoos, vômitos também, mas felizmente o Luther Tomás esteve firme e não aconteceu nada, foi brutal. Vimos que ficaste doente depois da viagem. Infelizmente tive algumas dores nas articulações, não é? Mas já estou melhor. Então como é que os cabindenses te receberam? O povo de Cabinda nos recebeu bem, mas um item, entre parênteses, o povo de Cabinda é pouco comunicativo. Não gostam muito da frente às câmeras, motivo este pelo qual nos levou a ter poucas interações com o público de lá, porque na sua maioria não aceitavam dar entrevistas. Então explica então para os nossos caros ouvintes o que é que tu foste lá fazer, porque é que tu foste para lá, o que é que tu levaste para lá, que é para os cabindenses. Como repórter, não é, e também jornalista da Mais Mídia Digital, fomos lá em missão de trabalho. Tivemos um campeonato, um festival. Fomos em alusivo ao festival Fest Cabinda. Cabinda, não é, teve um festival, nós fomos para lá juntamente com a Motocross, que é a Associação de Motocross de Luanda, que está localizada na Vila da Gamé, que foram convidados para correr e nós a mais estivemos lá para poder reportar todo o desfazer daquele mesmo evento. Então, sabendo que estiveste com o governador de Cabinda, como é que foi então o impacto que tu... Na verdade foi governadora Maraquiosa. Estivemos com ela, graças a Deus, e tivemos uma entrevista também com ela, uma jovem muito inteligente, uma senhora inteligente, académica, e as perguntas não fugiu naquilo que é o Fórum da Sociedade Angolana. Procuramos saber, na verdade, se a corrida do género vai continuar ou será única, porque olha o mais curioso, Cabinda já não corre há 14 anos. Já há 14 anos que Cabinda nunca teve esporte de motocross e por ser, podemos dizer assim, uma primeira vez nesta época, perguntamos se na verdade vai continuar ou será o término, ou será o único evento. Então, e qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram no decorrer da vossa viagem? Uma zona distante da nossa zona de conforto, foi Cabinda, uma zona arena, não foi fácil, porque em primeiro lugar tivemos que nos transformar. Foi um processo de metamorfose, tivemos que nos habituar de acordo com a situação atual de Cabinda. Na verdade, Cabinda é uma província arenosa, uma província na qual o povo é menos comunicativo e nós quase que não conhecíamos ninguém, então a nossa interação era trabalho, que é reportagem e hotel. Então foi algo bom, né? Mas queríamos explorar Cabinda, infelizmente só estávamos na cidade. E eu, Luther Tomás, sou curioso, queria penetrar até as comunidades de Cabinda e saber como, afinal de contas, vive o povo de Cabinda. Porque diz sempre, as comunidades refletem-se, o país, ou o país reflete-se nas comunidades. E eu criei para a comunidade para refletir, na verdade, Cabinda. Porque nós vimos luxúria, tivemos, graças a Deus, nos hotéis mais famosos de Cabinda e também no restaurante mais famoso de Cabinda. Foi só luxúria, mas infelizmente não procuramos saber a realidade de Cabinda, porque não basta nos mostrar em conforto, basta nos mostrar o que está por detrás desse mesmo conforto, os bastidores de Cabinda. Infelizmente não tivemos este bastidor, é o que eu queria muito, mas foi ótimo estar lá em Cabinda. E sabendo que foi uma corrida de motocross, o que a motocross te traz para os nossos teleouvintes? O que é que, sabendo que tu foste para lá, né, e tu és repórter, o que é que tu achaste sobre a corrida de motocross? A modalidade de motocross é mais-valia para qualquer sociedade, porque as diversões, esporte muito mais exigem ou ajudam para poder alavancar uma sociedade, para poder reenquadrar o jovem na sociedade. Existe muita gente em Angola, infelizmente, que tem sido mortos nas vias públicas por experimentarem rodas freestyle de motorizadas ao pé da estrada. Mas o motocross vem tirar isso das ruas ou das estradas para um local único. Então, o que é? Eu acho que o motocross em Cabinda foi mais-valia para poder mostrar para os jovens que o seu talento há espaço. Tem um lugar em que eles podem mostrar o seu freestyle, para além de mostrar numa zona de perigo.
Por este motivo, o motocross veio para poder ajudar os jovens a se reencontrarem na modalidade motocross. E tu, como repórter, se metessem a trabalhar em Cabinda, qual é o tipo de reportagem ou quais são os pontos de Cabinda que tu escolherias para fazer uma reportagem? Os pontos de Cabinda, eu acho que a temática pelo qual eu teria é como é a vivência da juventude em Cabinda. Porque a sociedade angolana é composta por jovens, mas infelizmente muitos jovens não têm feito os seus trabalhos como jovens. Vamos lá dar um exemplo muito prático. Eu digo sempre que ser jovem é um ministério. Ser jovem fazer alguma coisa para impactar as comunidades. Quando o jovem não se reencontra numa sociedade, não se enquadra, temos um jovem que é desorientado. O jovem precisa estar orientado. Eu preciso saber, na verdade, como anda a sociedade em Angola. Ou como anda a sociedade em Cabinda. Logo, se eu saber como anda a sociedade em Cabinda, daqui a um tempo teremos uma província de Cabinda próspera. Porque o país ou o rumo de qualquer sociedade faz-se com a juventude. Então, Luther, fica-te mais fácil trabalhar cá em Luanda ou em qualquer ponto do país, isto em Angola, te sentes livre de reportar? Eu digo sempre, o que me desafia, me transforma. Quanto mais dificuldade, melhor para mim, porque eu vivo com dificuldades, a minha vida é dificuldade, as minhas conquistas são feitas por um de dificuldade. Diz sempre, escolhe coisas fáceis que vais obter resultados fáceis. Escolhe coisas difíceis que vais obter resultados inimagináveis. O Luther Tomás gosta de desafios. Logo, se estar em Cabinda é difícil, eu aposto, eu gosto, eu estarei lá, porque eu gosto de coisas difíceis. Então, e qual é o outro ponto que vais atacar? Então, para além de saber como anda a juventude em Cabinda, saber também o fator empreendedorismo. Será que Cabinda, a população lá tem empreendido muito? Porque e o que é empreender? Empreender é salvar vidas. E precisamos saber se, na verdade, vários pontos de Angola estão a empreender. Porque diz sempre, Angola é Luanda e o resto é paisagem. Essa é uma frase muito comum, muito dita em Angola. E eu vou querer saber, na verdade, se isso aqui é real. Se Angola, na verdade, é mesmo somente Luanda, o resto é paisagem. Vou querer saber como está o setor do empreendedorismo em Cabinda. Um dos pontos pelo qual vai chamar a atenção dos órgãos competentes para poder apostar que é em Cabinda. Porque nós, repórter, temos a missão de levar algo jamais visto para o pessoal competente para dar resposta. Por exemplo, nós fizemos a matéria e fazemos chegar até órgãos competentes para dar resposta a estes problemas. Então seria mais ou menos o meu objetivo, insultar os órgãos competentes para dar resposta às vicissitudes que Cabinda atravessa. Então quer dizer que o Luther Tomás é um repórter que consegue se adaptar a qualquer tipo de ambiente e sítio. Qualquer tipo de ambiente. E isto aqui é para a sociedade no geral, jovem. A pergunta é o seguinte, sabe o que é ser jovem? Ser jovem é um ministério. Ser jovem é fazer alguma coisa para impactar as comunidades. Nós precisamos a todo instante pegar coisas difíceis. Porque fácil é para a média. Fácil é para todos. E nós não somos fáceis. Atingimos o pico jamais visto no mundo todo. Ai, muito bom. Então, Luther Tomás, se tivesse a oportunidade de falar com o Presidente da República, que é o João Lourenço, quais são as questões que tu colocarias para ele? Eu acho que... Sabendo que tu és jovem e sendo jovem acho que tens muita dificuldade porque a juventude apresenta muita dificuldade. Então, qual é a pergunta que tu dirias para o Presidente da República? No meu ponto de vista, não seria bem minha pergunta, mas sim questões a se resolver. Projetos, apresentar projetos. Um dos projetos pelo qual eu gostaria de apresentar ao Presidente da República é o reenquadramento do jovem na sociedade. Olha, porque repito muito isto? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade doentia, em que os jovens esqueceram o fator moralidade, em que os jovens estão totalmente desenquadrados, em que o jovem não luta pela sua vocação, em que o jovem parou de sonhar. Com isso, eu diria ao Presidente para olhar para as sociedades, para poder ter mais centros de formações como escolas, é necessário, universidades. Isso é que a juventude precisa. Centros de diversões para a juventude. Mais mediatecas em Angola. Porque são estes pontos que podem ajudar a alavancar qualquer jovem. Imagina, vamos lá olhar para o município de Viana. No município de Viana não existe nenhuma mediateca. Já é um problema. Agora, como é que esses jovens vão poder se educar? Como é que eles vão se transformar? Como vão se reencontrar e dar rumo
pelo seu talento. Suponhamos aqui a cara jornalista tem um talento. Suponhamos que tem um talento desde pequeno e não tem uma universidade ou uma escola para poder lapidar. Como é que fica a tua vocação? Muito complicada. Desnorteada. Sim, Então, o que eu diria para o presidente é o reenquadramento do jovem na sociedade angolana. O jovem precisa se encontrar. O jovem precisa realizar o sonho angolano. Ele precisa olhar e dizer, não, aqui eu estou bem, tenho como subsair como jovem. Agora, quando o jovem olha para si e diz que aqui em Angola nunca vou conseguir, não é? Alavancar o meu sucesso, nunca vou conseguir ser quem eu imagino, então estamos numa situação totalmente doentia, em que o jovem não acredita no potencial do seu país. E isto é um grande problema. Reenquadramento da juventude na sociedade. Tu achas que pela dificuldade e diversidades que Angola apresenta é um dos fatores que há muita emigração? Muito. Sim, isso é visível. Não precisamos de nenhum microscópio para podermos ver esta realidade. O que acontece? O ser humano, por natureza, existe para satisfazer as suas necessidades primárias. Quando aquela jornalista não come, quando não tem um matabicho, não tem um almoço, não tem um jantar, o que acontece? Você vai refugiar-se para um local na qual há o matabicho, há o almoço, há o jantar. Nós queremos bem-estar, porque nós como seres humanos temos necessidades e precisamos satisfazer as nossas necessidades. Quando estamos num país na qual não consegue satisfazer as nossas necessidades, é complicado. Por quê? Por que existe o governo? O Estado existe para satisfazer as necessidades primárias das sociedades. Quando não há isto, o jovem quer? Vai se refugiar. É que temos visto. Aqui não há qualidade de vida. Por este motivo é que muitos jovens tendem a emigrar para muitos países, para melhores condições de vida, estabilidade educacional. Porque quando não tem escola, por exemplo, há muita gente, por exemplo, no meu caso, eu não sonho em fazer a universidade cá em Angola. Por quê? Não tem qualidade. Mas não, nós temos universidades capacitadas para... Não, sabes por que eu digo isso? Sim, isso não, é algo visto, por exemplo, eu sou orador motivacional também, e já passei em inúmeras universidades. Fico triste o cenário pelo qual eu encontro. Por exemplo, olhar, há muitas universidades em Angola de jornalismo, ou de comunicação, posso assim dizer, em que tem comunicação também, não tem uma rádio. Há muitas universidades, vamos lá olhar para muitas universidades. Sim, tem curso de saúde, mas não tem uma clínica. Bem, mas é sabido que as universidades são um ponto de formação de pessoal, então se tem talvez tenha um laboratório, porque vamos olhar para um laboratório cá na UAN, tem um laboratório de informática que não se utiliza, é um problema. Sim, porque não tem e-mails para tal, para... Tem condições, está equipado, nunca utilizaram. Acho que tens mais informação para nós sobre isso. E por que então não utilizam, já que estás a tocar tanto nesta eu acho que esta resposta é competente aos órgãos, não é? Não sei o porquê que não utilizam, mas não se utiliza. Eu acho isso um grande problema. Só que fica complicado. Tu meteste um ponto aqui, não queres comentar. Assim, os nossos caros ouvintes também ficam... Tipo... Não, é uma questão de pesquisar. Caros ouvintes vão para o AN e procuram saber o porquê que não estão a utilizar os laboratórios, não é, da informática e muitos outros. É uma questão de pesquisarmos. Tá. O Dr. Tomás é que falou sobre isso, tá a ver, né? Ele falou e não quer comentar, isso vai trazer problema. É uma realidade que nós precisamos constatar. Infelizmente, nós não podemos passar a vida a tapar o sol com a peneira, não é? Sim, mas... Se é verdade, então é verdade, não temos por que mentir isto. Eu já constatei muito isso em Angola. E Luther, qual é a tua maior dificuldade sendo repórter? Qual é o problema que você encontra ao reportar alguns pontos do nosso país? Nosso país. As maiores dificuldades como repórter. Na verdade, as maiores dificuldades como repórter... Essa questão me faz pensar muito, não é? A maior dificuldade. Eu acho que poucas dificuldades, não encontro isso, não tem tanta dificuldade, não tem dificuldade, de adaptação com o meio, ou... Há mais em si, não é essa mídia digital pelo então, qual... As vias, vamos tocar nas vias do nosso país. As vias de comunicação. Não, até não bem nas vias de comunicação, mas sim a via de transporte. Porque, as estradas? Sim, as estradas. Sabendo que tu és mais um repórter de lá, né, posso dizer, de fora do que aquele de dentro, é bem sabido que o Dr. Tomás faz muitas viagens, então eu acho que tens acompanhado como é que as estradas estão, os buracos ou a dificuldade que nós encontramos para chegar em algum determinado ponto do nosso país. Então é isso que nós queremos saber. Infelizmente as vias de comunicação em Angola estão um caos. Vamos olhar para um ponto, não é? Meio de transportes. Infelizmente nós temos poucos meios de transportes em Angola. E por outra, as vias de comunicação estão totalmente esburacadas. Isto é um grande problema. Porque vamos lá ver, não só para o repórter, qualquer pessoa que vive em Angola
que tem uma vida assim, uma rotina muito apertada e não tem um carro. Ou mesmo se tem carro, devido aos engarrafamentos, a falta de estradas, estradas esburacadas, dificulta a transição do mesmo. Logo cria um estresse. Suponhamos que sai de casa muito cedo com aquela energia de ir para um local fazer uma reportagem e vai lá, vamos encontrar alguns transtornos como o qual? Estradas esburacadas, fica muito tempo no táxi, engarrafamentos, o trânsito ainda para pedir alguma gasosa, que é lá de Angola. Como é que chegas ao destino? Totalmente frustrado. Com certeza. Totalmente, e pode às vezes atrasar, e isto aqui pode dificultar a psicologia, não, a psicologia do mesmo, a mentalidade do mesmo. Eu, como já saio disposto de casa 6 horas, chego no local 10 horas porque não tem táxi, o trânsito é aquele que vai, não vai, estás esburacado, como é que eu chego no trabalho? Não apresento os quê? Os resultados credíveis, porque o meu psicológico em si não está de forma amena. Até porque o repórter tem que estar no local, sempre no local do crime, para acompanhar os fatos. Tomás, qual foi a melhor reportagem para si? Porque há reportagem, né? Sim. Há reportagem que não sai sempre bem. Mas qual foi a tua melhor reportagem? A minha melhor reportagem... E com quem foi? Com quem foi, não é? Eu acho que vamos olhar aqui para as entidades. Vamos aqui singularizar na AMAS. Posso dizer, simplesmente na AMAS, não é? Sim. Fora da AMAS, não, simplesmente na AMAS. Sim, até porque é a nossa plataforma, né? Boa, certo. Então, na AMAS, uma das melhores ou maiores entrevistas que eu tive foi mesmo com a governadora de Cabinda, porque não é fácil fazer frente diante da TPA e também a TV Zimbo. Tem que ser muito ousado mesmo em fazer duas questões e ser respondidas na perfeição, e ela perceber o que estamos a dizer. Não é fácil, porque na verdade lá estiveram muitos órgãos de comunicação, mas infelizmente o nosso foi respondido com exatidão, e eu me sinto muito feliz por isto, e por ser uma entidade muito conhecida e muito respeitosa em Angola, Maraquiosa, que é a atual governadora de Cabinda. Foi algo muito top, foi algo fora do normal, foi algo inédito, foi algo espetacular entrevistar ela, porque é alguém que eu já admiro há muito tempo. Já admiro mesmo há muito tempo a sua forma cautelosa de falar e também de resolver os problemas, e foi algo incrível estar com a Maraquiosa e entrevistar ela. A quem mando um abraço para ela também, e a todo o órgão que trabalha para fazer alguma coisa por Angola. Obrigada. Já agora, acho que por hoje é tudo. Por hoje é tudo, não é? Sim. Eu deixo o recado para a juventude, você que nesse exato momento está a acompanhar Lútero Tomás, como sempre, ser jovem ministério, ainda para aproveitar aqui a brecha de antena, só para dizer que no dia 9 estarei no IMTEL a dar um treinamento de oratória, e dia 18 estaremos no edifício da Sucupira School também a dar um treinamento de oratória. Juntos podemos mover Angola, e ser jovem é um ministério. Muito obrigada pela oportunidade, porque foi um prazer reportar ou abordar algumas questões consigo. Esperamos que a tua atividade no dia 9 e no dia 18 corra bem. E foi assim uma conversa com o Lútero Tomás, e prometemos voltar amanhã com notícias pertinentes e que marcam a nossa sociedade. Falou para si, do Tatiana, e por hoje é tudo, e tchau, tchau. Lútero, você é chato. Não, tem que rever uma coisa. O Lútero não pode ser repórter. Sim, minha, você não pode ser repórter.